Graça e paz, que Deus abençoe você nesta noite. Quero convidar a você a estar meditando comigo no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 6, verso 8, diz a Bíblia: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo, perfeito em suas gerações, e Noé andava com Deus. Então, amado, nós aqui estamos analisando as Escrituras e a Bíblia está nos mostrando aqui que Noé, porém, agradou a Deus. Era um homem que achou graça aos olhos de Deus. Mas por que ele achou graça aos olhos de Deus? Porque a própria palavra de Deus diz que ele era um homem justo e perfeito em suas gerações. Aqui você já vê que descarta aquela tese que as pessoas falam que Deus olhou do céu e não viu um justo sequer. Porque a própria Bíblia está dizendo que Deus fala aqui que Noé era um homem justo e perfeito. Mas ele era perfeito na sua fé, quando Deus falou para ele construir uma arca que salvaria o mundo, né? Que ia destruir o mundo e salvar a vida dele. Salvar a vida dele, da sua família. E nós sabemos que Noé creu. Ele creu nessa promessa de Deus. E ele foi construir a arca para Deus, porque ele creu que Deus estava falando e ele tinha confiança e certeza, né? Tudo ali que Deus ia cumprir essa promessa. E após ele tomar a iniciativa de fazer a arca, ele não duvidou no seu coração. Por isso que a Bíblia fala que ele era um homem justo, ele era um homem temente a Deus, ele era um homem perfeito nas suas gerações, porque ele tinha uma comunhão com Deus. O texto aqui diz que Noé andava com Deus. Então ele tinha uma intimidade com Deus. E se ele andava com Deus, ele tinha essa intimidade. E por ele ter essa intimidade com Deus, Deus mandou ele fazer algo, ele não duvidou. Ele foi chamado de maluco, foi chamado de um monte de coisa, né? Como Jesus mesmo diz que nos dias de Noé comia, bebia, casava, dava-se em casamento, mas veio o dilúvio, porque o mundo não estava nem aí pelo que Noé pregava, pelo que Noé dizia que Deus ia trazer o juízo sobre a terra. Hoje nós estamos aqui afirmando que Jesus está voltando, que Jesus voltará para buscar um povo justo, um povo santo, um povo limpo, pela obra perfeita de seu Filho. Deus voltará para arrebatar a tua igreja. E essa igreja tem que ser uma igreja santa, irrepreensível, inculpável, uma igreja lavada e remida, né? Uma igreja pronta para encontrar com o teu noivo, que é Jesus. E nós aqui sabemos que Noé ficou 100 anos construindo essa arca. E depois de 100 anos veio o dilúvio. E Noé foi salvo ali pela água. A água que ele havia construído ali, uma arca. E nesta arca foi colocado ali os 7 casais de animais limpos, porque Noé também era um homem que ele exercia a lei do sacrifício. E a Bíblia nos mostra que Noé, de todos os animais limpos, ele colocou 7 casais dentro da arca. E após ele sair da arca, ele fez um sacrifício com esses animais limpos para ele e para toda a sua família. Porque na antiga aliança, no passado, antes da lei, já havia a lei do sacrifício, onde as pessoas se livravam dos seus pecados, impondo sobre os animais, e após os animais serem mortos, eles seriam imolados, sacrificados, para que o sangue pudesse lhe encobrir os seus pecados. E Noé era chamado de homem justo, um homem que andava com Deus, porque tinha essa intimidade com Deus. E a Bíblia fala que ele concluiu isso, né? Eu quero que você leia a própria palavra de Deus, né? Aqui no capítulo 7, ó, fala que no versículo, ó, fala assim: de todos os animais limpos tomarás para ti 7, né? E 7, macho e sua fêmea, e os animais que não são limpos são apenas 2. Mas aqui no capítulo 8, verso 20, eu quero que você leia comigo, a Bíblia fala que após ele sair da arca, né? Ele fez um sacrifício a Deus com esses animais limpos. Ó, olha, presta atenção aqui, ó.
Edificou Noé um altar ao Senhor e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa e ofereceu um holocausto sobre o altar. Esse sacrifício era para se livrar de seus pecados, de suas falhas, de suas imperfeições. Se Noé era chamado de justo, porque ele cria na lei de sacrifício, muito mais nós hoje também, que cremos na lei do sacrifício do Cordeiro Santo de Deus. A Bíblia diz que hoje nós nos tornamos justos, porque o justo verá da fé. E a Bíblia ainda nos revela ali em Mateus 13, a partir do verso 41, os pecadores serão queimados no fogo. Tudo aquele que causa escândalo, comete iniquidade, pecado, os anjos escolherão e lançarão numa fornalha de fogo. Mas a Bíblia diz que os justos resplandecerão no reino de meu Pai. Então Jesus explica isso para que nós também elevamos a nossa fé no sacrifício perfeito de Jesus. O sacrifício que iniciou no seu batismo e encerrou com sua morte na cruz para nos deixar limpo e totalmente limpo. E a Bíblia fala que Jesus ele nos tornou justo e santo. Por isso que a Bíblia exige de nós, né? Sede santo como ele é santo. Deus requereu de Abraão que Abraão fosse santo, ande em minha presença e seja perfeito. Então Deus ele quer isso de nós, que nós sejamos perfeitos na nossa fé. E a Bíblia nos ensina em 2 Timóteo 3,16 que toda a Escritura ela é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir o homem em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para ensinar os outros. Então, eu estou aqui trazendo essa mensagem ao seu coração. Eu quero que você continue meditando nesta verdade, porque é somente nesta verdade que você vai alcançar a graça de Deus. É somente nesta verdade é que você vai ser totalmente limpo. Por isso que Jesus fala, se o Filho vos libertar, verdadeiramente tu serás livre. Então eu quero que você hoje foca em Jesus. Que Jesus é o Cordeiro de Deus, como João Batista apresentou Jesus após o seu batismo, como o Cordeiro do sacrifício, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então eu quero que neste momento você venha refletir sobre essa mensagem, que Noé era um homem justo, um homem temente, um homem que andava com Deus, e que hoje, através da sua fé, você ande em comunhão com Deus, com uma vida santa, irrepreensível, inculpável, sem pecado, mas cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.